Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Vivendo a Palavra. Eu sou o pastor Robério e eu quero nesse vídeo compartilhar com vocês um tema muito importante. Desde já eu quero que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe aí o seu like, tá ok? Porque toda semana teremos vídeo aqui no canal falando de muitos assuntos específicos que você vai gostar muito. O nosso vídeo de hoje é falando sobre uma situação em que as pessoas ali elas estão indo atrás de Deus quando estão passando por algum problema. Isso é normal na vida do ser humano. A pessoa está passando por um problema, uma dificuldade, uma enfermidade, uma necessidade, uma dívida, seja o que for. Tudo leva a buscar Deus somente naquele momento. Aí quando passa aquela tempestade, a pessoa esquece de Deus. Isso é o problemão que acontece na vida de muitas pessoas. As pessoas não querem o Deus das bênçãos, mas as pessoas só querem as bênçãos de Deus. E as pessoas têm uma vã ilusão de pensar que Deus vai ouvir aquele clamor daquela pessoa. Porque tudo aquilo que falamos, será que é verdade que Deus ouve, né? Quando uma pessoa que só lembra de Deus quando está passando por necessidade, será que Deus ele realmente ouve? Então as pessoas têm que analisar onde? Na palavra de Deus. E Deus deixou a sua palavra escrita para que através dela possamos conhecer a vontade dele. Através de onde? Da palavra. Tanto que o apóstolo Paulo, quando ele escreve 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, ele fala: irmãos, eu apliquei a mim e a Apolo a não ir além do que está escrito. Ninguém pode ir além do que está escrito. Então, isso é o que? Questão de fé. A Bíblia, ela é nossa regra de fé e prática. Então, eu e você, nós temos que analisar nas Escrituras. Então, para responder essa pergunta, se Deus ele ouve qualquer clamor, Deus ele ouve o clamor daquelas pessoas que só buscam a Deus quando estão passando por algum tipo de necessidade, podemos analisar aonde? Nas Escrituras. Então, vamos lá. Por isso que eu convido você a abrir na tua Bíblia, ver na tua Bíblia. Eu quero que você abra a sua Bíblia e você acompanhe comigo para que você depois não venha dizer: pastor, mas eu não, venha na Bíblia e crê naquilo que está escrito e acabou, porque a Bíblia vai responder a minha pergunta e a tua pergunta também relacionado a esse assunto, tá ok? Abra lá, Provérbios capítulo 1, Provérbios capítulo 1, Provérbios capítulo 1, abra lá. E eu quero que você acompanhe na sua Bíblia aí, a partir do versículo 23. Que Deus, ele já vem falando aqui, obviamente, na sua palavra. Ele fala: convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Então, primeiramente, aqui no verso, Deus está falando a respeito que ele vai, de uma certa forma, ali dar à pessoa um entendimento correto a respeito dele, no sentido que nós temos uma oportunidade de conhecermos a vontade de Deus através da palavra dele, através daquilo que é pregado da palavra do Senhor. Então, observa qual é a reação da pessoa no versículo 24: mas por que clamei e vós recusastes? Ou seja, Deus falou, as pessoas recusaram. Porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Deus estendeu a mão, mas não houve quem desse atenção. Isso é o que também nós podemos observar lá em Isaías 59, versículo 1, que diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar. Ou seja, a mão do Senhor, ela não está encolhida, ela está estendida até hoje. Deus quer salvar toda a raça humana, mas nem todas as pessoas querem ser salvas por Deus, Nem todas, isso é fato. Então a gente observa na continuação, que do texto, agora versículo 25: antes rejeitastes todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também, ou seja,
A pessoa, qual foi a reação da pessoa? E qual é a reação das pessoas hoje? A pessoa simplesmente rejeita, né? Simplesmente tem rejeitado a Deus, tem rejeitado a palavra do Senhor. A pessoa não busca se informar a respeito de Deus, não busca aprender de Deus, mas quando está passando por problema, corre para quem? Para Deus. Aí, olha só o que a Bíblia vai falar aqui. Versículo 26. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Ou seja, só resta para a pessoa que rejeita a Deus diariamente aperto e angústia. As pessoas que só querem saber de Deus quando estão passando por problemas, só resta para essas pessoas, como diz as escrituras aí, aperto e angústia, né? E também tormenta, ou seja, perturbação. As pessoas vivem uma vida perturbada, por quê? Porque vivem distante do Senhor e não quer saber do Senhor. Então isso é um alerta de Deus. Porque o que é que Deus está mostrando aqui? Está mostrando que ele não é um gênio da lâmpada, que ele não ouve qualquer coisa, que ele não ouve pessoas que simplesmente rejeitam a palavra dele, que rejeitam a palavra dele. Ele vai continuar. Observa o que é que as escrituras falam, versículo 28 agora. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Então observa que as escrituras estão falando aqui de uma pessoa que vai buscar a Deus de madrugada, mas Deus vai o quê? Deus não vai ouvir. Deus não vai ouvir. Por quê? Porque o perfil da pessoa é o perfil de uma pessoa que só busca a Deus quando está passando por problemas. Então você que está ouvindo, olha, Deus quer te salvar. Mas você quer ser salvo por Deus? Se você quiser ser salvo por Deus, comece a dar atenção àquilo que a Bíblia diz. Comece a dar atenção àquela pessoa que fala de Jesus para você. Porque isso é importante. E ele vai continuar, né? E se a gente observar, ele vai continuar no versículo 29, quando ele diz assim: porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Então observa que o fechamento desse 31, quando ele fala, portanto comerão do fruto do seu caminho, ou seja, comerão daquilo que plantou, porque todas as nossas ações é como se fosse algo que eu estou plantando. E como nós bem sabemos, como fala lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, as pessoas que rejeitam a Deus por não buscar a Ele, enquanto Ele está obviamente presente, vão passar por uma situação como é descrita nesse texto. Vão buscar a Deus, não vão achar. Vão clamar a Deus, Deus não vai responder. Por quê? Porque a atitude da pessoa é de desprezo para com as coisas do Senhor. Então Deus ele não ouve a pecadores não convertidos. Deus ouve a pecadores salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Porque existem dois tipos de pecadores. E eu vou falar isso no outro vídeo, em outra oportunidade, que é o salvo e o não salvo. É um tema para outro vídeo, tá ok? Então vamos lá. Vamos também analisar, não somente ficar nesse texto, mas vamos analisar outros versos também. Se você observar na sua Bíblia aí, Provérbios 28, Provérbios, você pode olhar aí, 28, né? E versículo 9, Provérbios 28, versículo 9, você vai observar esse versículo. Olha na tua Bíblia. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. É o que a Bíblia diz aqui. Ou seja, uma pessoa, né, o que o verso está querendo dizer assim, uma pessoa que não quer ouvir a palavra de Deus, ela não tem interesse nas coisas de Deus, não tem interesse em ouvir uma mensagem bíblica, não tem interesse em ler a Bíblia, não tem interesse naquilo que Deus diz através da sua palavra.
aquela pessoa, quando clamar a Deus, para Deus aquilo ali vai ser uma abominação. Por quê? Porque ela rejeitou a palavra do Senhor. Então, não fique pensando que Deus ele é somente amor. Ele também é justiça. Deus é justiça. Então, as escrituras aqui falam claramente que Deus não ouve. Mas observa também aqui uma coisa interessante. João capítulo 9, versículo 31. Abra sua Bíblia aí em João capítulo 9, versículo 31. Então vamos lá. Você me acompanha aí, porque é muito interessante isso. Você tem que acompanhar e ler realmente o que a Bíblia está falando. Tá ok? Vamos lá. Que diz assim, João 9, 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Deus não ouve a pecadores, como a Bíblia fala aqui. Aí ele vai continuar o versículo, quando ele diz, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Deus ouve as pessoas que fazem a vontade dele. É o que a Bíblia diz. Eu creio por quê? Porque eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, as pessoas que têm essa vã ilusão, essa ilusão de dizer que Deus ouve qualquer clamor, ela está simplesmente enganada. Porque o nosso Deus, ele é amor, sim, mas também ele é justiça. E pela justiça de Deus, Deus não ouve qualquer clamor. Deus ouve o clamor daquela pessoa que tem o buscado, que tem o servido, que tem o desejo de estar sempre na presença do Senhor e fazendo a vontade do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe esse vídeo. Tem alguma pergunta? Deixa aqui nos comentários, tá ok? Muito obrigado por sua atenção e até o próximo vídeo. Estamos ficando por aqui.